E aí, tudo bem? Hoje no Vida Pós-Créditos vai ter um bate-papo sobre uma das minhas trilogias preferidas do cinema, a trilogia Before, do diretor Richard Linklater. Bom, antes de mais nada, obrigado por estar aqui assistindo o meu vídeo. Se você não conhece o canal, esse é um canal que eu falo sobre cinema e séries, então se você gosta do assunto, já te convido a se inscrever. Se gostar do vídeo, deixa seu curtir e compartilha com os amigos, beleza? Eu sou o Henrique e hoje eu vou falar sobre essa trilogia Before, que é composta por 3 filmes, lógico que é uma trilogia, que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Como eu falei na introdução, os filmes são dirigidos pelo Richard Linklater e tem como protagonistas o Ethan Hawke como Jesse e a Julie Delpy como Celine. Eu sei que eu vou falar um monte de coisa aqui e depois que eu terminar de gravar ou editar e ver o vídeo pronto, eu vou perceber que tem muita coisa que eu queria ter falado e não falei. Bom, é impossível cobrir tudo, ainda mais de filmes que tem tanto conteúdo como esses. Esses filmes podem ser considerados romance, porque é a história de um casal, né, 2 pessoas ali que se conhecem e acabam se apaixonando uma pela outra, mas é um romance diferente dos que a gente está acostumado a ver, aquela coisa meio melosa, ou então uma comedinha romântica, sabe aquela coisa que às vezes no final tem um conflito, aí o casal acaba se entendendo, fica junto, ou então tem uma questão dramática, um morre, sei lá, esse tipo de coisa. Não, aqui é um filme muito mais assim, natural, digamos assim, mais pé no chão, mais sobre a vida mesmo. É um filme, aliás os 3, né, quando eu falo um filme pode considerar os 3 porque os 3 têm o mesmo estilo, que você assiste os personagens conversando durante o filme inteiro. Aí você deve pensar, se você não assistiu, nossa, mas esse filme então deve ser chato pra caramba, é só falação, falação, falação. Sim, é só falação, mas os assuntos que eles abordam são questões sobre a vida que você não precisa estar envolvido, por exemplo, num romance, ou gostar de um romance, apesar de ser diferente, como eu falei, para poder se identificar ou ficar curioso pelo que está acontecendo. Todas as conversas são questões que qualquer um pode refletir, mas é um filme assim para quem tem a mente inquieta, quem fica pensando, quem não vive muito no superficial, porque aí sim você vai talvez se envolver nessa conversa. Tem a questão do casal também, o modo como eles se conhecem, como termina o primeiro filme, o que acontece no segundo, que eu já vou entrar em alguns detalhes ainda, mas é um filme sobre conexão humana. Essa é a graça dessa trilogia, porque o roteiro é muito bom, né? A gente pode se identificar e pensar junto com os personagens sobre aquilo que eles estão conversando, e tem também essa questão dos personagens, o que vai acontecer com eles, né? A gente se apega e quer saber até onde a história vai levar. Os roteiros dos 3 filmes cobrem muitos aspectos filosóficos, existenciais, de um modo bonito, simples, reflexivo e sem monotonia. Você fica entretido. Então o que me agrada nesse filme? Bom, não só o roteiro, como eu falei que é muito legal, os protagonistas, gosto muito dos atores principais, mas a trilha sonora também, a ambientação. O primeiro filme se passa em Viena, o segundo em Paris e o terceiro na Grécia. Todo filme que tem essa questão de viajar, de estar num país diferente, de conhecer pessoas diferentes e trocar experiências, normalmente eu gosto bastante desse tipo de filme. E eu vou começar a contar então como que é mais ou menos ali, né, o ponto de partida dessa história para você entender do que eu estou falando. O Jesse está viajando pela Europa e a Celine também, eles estão no mesmo trem, mas não se conhecem. O Jesse vê a Celine e começa a trocar uma ideia com ela e tal. Aí ele acaba convidando ela para descer ali na próxima estação com ele e ficarem juntos ali, passar um dia, né, uma noite juntos, já que eles trocaram uma ideia no trem, se identificaram um com o outro. Ele falou, você pode achar que eu tô louco tal, mas eu não podia deixar de fazer isso, de perguntar, não queria me arrepender. Então o filme tem muito disso, né? Será que aquela pessoa poderia ser o amor da sua vida? Ou então poderia ser uma grande amizade? A gente pensa sobre as oportunidades perdidas, se aquelas pessoas que a gente cruza pela nossa vida são pessoas que você acha que vale a pena conhecer, pessoas que você conhece e queria ter mais tempo junto e às vezes não tem. É o tipo de troca que é rara na vida. Cada vez mais a gente tem uma relação superficial com todo mundo. Tudo é muito rápido, a gente está sempre ocupado, então é difícil você ter tempo para caminhar por aí, bater um papo, olhar no olho, realmente ter uma troca verdadeira e se sentir à vontade também para falar de qualquer assunto. Tanto que tem uma cena que o Jesse fala para ela
que ele se sente estranhamente bem com ela, como se ele tivesse usado alguma droga ou tivesse bêbado, que aí você fica mais largado e fala as coisas sem ficar pisando em ovos ou com vergonha do que vão achar de você ou das suas opiniões. Então eles já estabelecem essa conexão muito interessante e ela topa descer do trem e passar esse dia com ele ali, né, até passar o dia e a noite, na verdade, por isso que chama antes do amanhecer, porque eles passam o resto do dia e passam a noite inteira e no dia seguinte de manhã cada um vai seguir o seu caminho. Nesse primeiro filme, então, eles são novos, estão ali meio que descobrindo a vida, porque na verdade, naquela situação, por exemplo, o cara podia ser um louco, sei lá, abusar da menina, ou ela mesma podia também ter problema, alguma coisa, sei lá, eles não se conheciam, podia virar uma situação de polícia ali, mas quando você é jovem você arrisca um pouco mais, eles sentiram uma certa segurança, uma curiosidade ali de conhecer mais um do outro e acabaram topando essa aventura ali a dois, de passar um dia junto, né, entre desconhecidos. E quem viaja normalmente está aberto a conhecer, né? Você toma os cuidados devidos, né? Tem as suas precauções por estar num outro país, às vezes não conhecer muito a cultura, tudo mais. Eu, quando tive chance de viajar por aí, sempre identifiquei essa chama, né, que nem eu tenho dentro de mim, de conhecer novas culturas, novas pessoas, de ter essa troca. Normalmente quem você conhece pelo caminho está disposto a isso também. São poucas as pessoas que estão aí de mochilão, viajando aí por vários países que não tem esse perfil. Então assim que eles descem do trem, começam a passar o dia junto, eles começam a pensar o que a gente vai fazer, onde tem, sei lá, algum lugar turístico, então interessante pra gente conhecer. E conforme eles vão se conhecendo, a gente vai conhecendo também um pouco mais um do outro. E a gente vai conhecendo eles assim através de histórias que eles contam, um olhar, uma frase. Então eles conversam sobre família, amigos, vida, morte, relacionamentos, comportamento do homem, da mulher, a diferença, né, entre os sexos, sexo também. E é interessante ver como eles reagem com as pessoas pelo caminho. Então eles conhecem duas pessoas ali, dois caras que convidam eles para ver uma peça de teatro. Tem uma hora que eles estão no restaurante e vem uma mulher também, lê a mão deles, né, uma vidente. E aí você vê que cada um pensa daquela situação, que nem ela acredita um pouco mais, ele já acha que pode ser tipo um golpe. Então nessas coisas, nessas situações, a gente vai conhecendo os personagens e vai pensando sobre o que eles falam, sobre o que eles passam junto com eles. Então você começa a se apegar e tudo num clima muito gostoso, parece que você está passeando com eles por Viena, no caso. É muito legal que nesse primeiro filme, no final, a câmera mostra só os lugares que eles passaram vazios, assim, e isso me fez pensar, sei lá, às vezes quando você volta no mesmo lugar e olha, nossa, aqui que aconteceu tal coisa. É uma sensação muito estranha. Esse filme é meio que você viaja sem sair de casa. E faz uma viagem interna também junto com os personagens. Acho que, não sei, pelo menos é o que me passa, né? Eu junto com eles ali, parece que eu estou conversando com eles, refletindo sobre o assunto. Mesmo inocentes, né? Muito jovens, eles têm noção da raridade daquele momento. Eles têm essa consciência, eles falam sobre isso. O fato de quando eles estão se despedindo na manhã seguinte, eles resolverem não trocar contatos. Eles decidem não trocar telefone nem nada, mas eles querem muito se ver. Já rolou um romancezinho ali entre eles. Lógico que eu estou dando uma resumida no filme, não vou contar cada detalhe, apesar de estar dando spoilers. Eles decidem então se encontrar depois de 6 meses naquela mesma estação. E é assim que o filme termina. Cada um vai pro seu canto e a gente não sabe se depois de 6 meses eles vão voltar para lá e vão se encontrar. Eu assisti alguns extras do filme, né, dei uma pesquisada aí para trazer algumas curiosidades também para você. E o Ethan Hawke fala numa entrevista que quando eles terminaram aquele filme eles não tinham a intenção de fazer novos filmes. E aí eu estava assistindo o segundo Blu-ray e numa outra entrevista ele falou que quando eles estavam fazendo o primeiro filme eles já tinham uma ideia de repente fazer 3, 4, 5, 6 filmes sobre aquele casal, como se fosse uma documentação da evolução do relacionamento deles. Então eu fiquei confuso, não sei se eles tinham pensado em fazer mais filmes ou não naquele período do primeiro filme. Já fiquei pensando, se tem 3 filmes e eles pensaram em fazer 5, 6... quem sabe não vem mais filmes ainda pela frente. Mas bom, vamos falar então agora do segundo filme, Antes do Pôr do Sol. Se passaram 9 anos e pouco e a gente vê o Jesse numa livraria de Paris, assinando ali, dando assinaturas, né, autógrafos para os leitores que compraram seu livro. Ele escreveu um livro contando aquilo que aconteceu com ele, né, aquele romance que aconteceu em Viena. E quando ele está lá em Paris, quem que aparece? A Celine. Ela ficou sabendo que estava tendo uma tour ali do autor do livro, ela viu que era ele e falou, nossa, é minha chance de encontrar ele. Então a gente já percebe que eles não se encontraram na estação de trem naqueles 6 meses depois. E aí eles começam a conversar e a gente descobre que ele foi para a estação, mas ela não foi porque faleceu alguém na família dela e ela não conseguiu ir. Então acabou, eles não tinham contato um do outro, cada um seguiu sua vida e ele ficou lá com o coração estraçalhado, sozinho, triste. Capenga,
frágil e inconsistente. Na plataforma de trem de Viena. Mas logo ela explicou para ele o que aconteceu e ele entendeu. Só que o que acontece? Eles vão conversando e a gente vê então que o Jesse já tem um filho pequeno, tá casado, a Celine também seguiu com a vida dela, virou tipo ativista por várias causas nobres aí do mundo. E a gente começa já a ver a maturidade, como que eles mudaram, apesar de que esse segundo filme ainda tem muito do clima do primeiro filme também. Ele é bem parecido assim esteticamente, aquela imagem mais morna, né? Ainda tem um aspecto acolhedor, apesar de eu gostar mais do primeiro filme entre os três, porque eu acho que tem essa fantasia da inocência, tudo é muito mais fácil, mais simples, já vou contar o que vai acontecendo mais pra frente. E também tem um fator nostálgico, né, que foi o primeiro filme ali feito em 94, e eu vi bem novo, então também tem isso, conta também. Então aqui a gente vai ver as visões deles de outros assuntos também, alguns assuntos que já foram abordados no primeiro filme, eles passam de novo, a gente vê como que eles evoluíram, visões políticas, como cada um mudou, eles vão se conhecendo mais ainda e vendo o que aconteceu um na vida do outro nesse período aí entre o primeiro encontro deles e esse segundo encontro agora em Paris. A Celine nesse filme já fala sobre como as pessoas tratam as outras de um modo tão descartável. Você tem um relacionamento às vezes de anos e aí aquilo termina e você, sei lá, já quer pegar uma outra pessoa, colocar no lugar. Tem muita gente que trata isso como se fosse uma marca de um cereal, ela fala. Você está trocando de cereal, por exemplo, mas na verdade cada pessoa é única, né? Ninguém é substituível. Você pode se afastar, não querer mais ver na tua vida, mas se você teve uma história bonita, não necessariamente você teria que esquecê-la, né? Fingir que não existiu. Nesse filme então a gente vai dar uma passeada com eles por Paris, sentar num café, bater um papo, mas você não vai ver cenas lindas da Torre Eiffel, não. Eles estão andando, então a gente vai ver os lugares que eles estão passando, entendeu? Eles estão vendo onde que o outro tá na vida, né? Matando as saudades, conversando, vendo aonde que se encontra a relação deles depois de tantos anos, ainda existe alguma coisa ou não, e é isso que importa. As cenas mesmo simples são bonitas, tudo é muito bem filmado, bastante plano sequência, sabe? Os textos que eles decoraram são muito grandes. O primeiro filme foi escrito pelo Richard Linklater com um outro roteirista, mas o segundo e terceiro filme foi o Richard Linklater com a Julie Delpy e o Ethan Hawke. Então, os três trabalharam juntos. Inclusive o Ethan e a Julie, sou íntimo quando eu falo assim, já tinham experiências já dirigindo em muitos outros projetos também, escrevendo. Então, o Richard realmente tratou aquilo como um projeto colaborativo e não uma coisa do tipo, ah, faz isso, faz aquilo. Não, eles conversavam, quando ele ia escolher locações, ele levava tipo a Julie Delpy e falava assim, ah, esse seria um apartamento que você moraria, como Celine? E ela falava, não, então, esse aqui sim. Então, realmente, foi uma troca mesmo, foi um trabalho feito juntos, porque muita gente não acreditava porque eles estavam fazendo essas sequências. Inclusive, o terceiro filme também, o agente da Julie Delpy, tipo, demitiu ela, largou ela. Ela perdeu um teste que ela tinha para fazer A Hora do Rush, não sei se era o 2 ou o 3 agora, não me lembro, por causa disso, porque ela foi escrever roteiro junto com o Ethan e com o Richard. Os amigos falavam, meu, vocês devem achar que vocês têm alguma coisa de especial mesmo, porque pra que vocês estão fazendo esses filmes aí? Então, assim, é uma coisa realmente do amor deles, pela paixão por aqueles personagens e por aqueles roteiros, porque eles trabalharam muito naquilo, era uma sequência que ninguém pediu, então não era um filme que tem aquela demanda, né? Nossa, foi um sucesso de bilheteria. O Ethan Hawke até brinca que essa é a franquia que menos fez dinheiro na história do cinema. Nesse segundo filme, o tempo que eles passam juntos é enquanto ele tem que pegar um voo de volta para os Estados Unidos, se eu não me engano. O tempo que eles têm juntos é esse tempo antes do voo dele. Só que no final do filme, ele tá no apartamento da Celine lá e ela fica falando, você vai perder seu voo, você vai perder seu voo. E o filme acaba quando ele fala assim, eu vou perder meu voo. Eles ficaram juntos, não ficaram? E é isso que a gente vai ver no terceiro filme, Antes da Meia-Noite. O cenário agora é a Grécia, mas a primeira sequência do filme mostra o Ethan, né, que é o Jesse, no aeroporto, dando tchau pro filho dele que já tá crescido. Já se passaram mais ou menos 18 anos desde o primeiro filme. Logo no começo a gente já percebe que a imagem é mais fria, né, a lente que eles usaram pro filme, então essa parte técnica já é diferente, é aquela coisa mais azulada, mais branca, e você até estranha um pouco, mas isso acaba mostrando pra gente que é um outro período mesmo da vida deles, que muita coisa mudou. Aí ele entra no carro, começa a conversar com ela, a gente descobre que eles têm duas filhas juntas que estão no banco de trás, e assim que eles começam a conversar, aquela vibe do casal, né, que a gente estava acostumado, começa já a puxar a gente de volta para a história, a gente começa já a entrar naquele ritmo antigo da conversa deles e começa a descobrir mais coisa, o que aconteceu nesse tempo todo. Ele se separou da mulher dele, que ele teve aquele primeiro filho, ficou com a Celine, tiveram duas filhas e ele estava dando tchau pro menino então que ia voltar para casa e eles iam continuar na Grécia, onde eles estavam passando algumas semanas de férias. Agora com uma família formada, os papos existenciais se misturam
com trabalho e a criação dos filhos. A gente tem uma outra dinâmica do casal, né? Já não é mais como antigamente. E aqui, então, a gente não vai ver só os dois juntos, porque eles estão ficando na casa de um escritor mais velho, então eles têm outras pessoas em volta, a gente vai ver eles conversando, por exemplo, num almoço ali com várias pessoas muito interessantes que vão mostrar um contraponto ali das visões da vida também. Tem jovens que vão falar então como que é o romance hoje em dia, como que eles enxergam a relação um com o outro, o uso da tecnologia para manter contato, para fazer as coisas, dormir olhando para uma tela do computador com a pessoa em outro lugar, o uso da internet, esse tipo de coisa. Então é interessante ver toda essa evolução, né? As conversas, essa troca agora não só entre eles, mas com esses outros personagens acabam trazendo mais riqueza para o roteiro, apesar de ser, como eu falei, uma dinâmica diferente. Nesse papo ali na mesa eles falam também sobre essa coisa da alma gêmea, a fantasia de ter alguém para sua vida, né, um par perfeito, alguém para você se sentir seguro, a importância de viver o momento. Aliás, nos 3 filmes eles falam muito sobre o momento, né, sobre viver o agora, o presente, como é importante. Até tem uma frase da Celine nesse filme que eu gosto bastante, que ela fala que a vida dela parece ou uma memória ou um sonho, querendo dizer assim que ela não se percebe no momento, né, no presente mesmo. Parece que é uma coisa que está na cabeça dela. A gente fica muito nessa, né, pensando no que pode ser o futuro, do que pode acontecer, ou no que passou, remoendo e tal, e acaba deixando de focar no tempo onde tudo realmente acontece, que é agora. A gente descobre que as filhas não foram planejadas, a gente vê que os fatores externos mostram outros lados nossos, então mesmo eles se conhecendo lá atrás, eles ainda acabam descobrindo uma coisa um do outro, quer dizer, qualquer relação, você nunca conhece a pessoa 100%, nem a gente conhece a gente 100%, então é difícil você querer conhecer a outra pessoa também. Então você sempre vai ter alguma coisa para descobrir, vão ter situações que vão trazer algum tipo de conflito, e essas coisas acabam interferindo na vida do casal, na vida de qualquer pessoa, na essência de quem ela é. Então a gente mergulha aqui mais ainda na intimidade do casal, no que eles acham que pode acontecer no futuro, como eles se imaginam já mais de idade, tentam achar aquela chama que eles tinham quando eram mais jovens, aquela conexão, né? Tem que manter aquilo. Então é legal que desde o primeiro filme a gente vê as expectativas dos personagens, como que elas se cumprem. No filme, além das questões existenciais, eles fazem muitos jogos entre si também, sabe? Faz um quiz um pro outro, coloca uma determinada situação, o que você faria se fosse isso, se fosse aquilo. Fazem conversas de brincadeira, de mentira. No primeiro filme, ela finge que liga pra uma amiga dela e tá falando sobre ele, né? Tipo, conheci um cara aqui no trem e tal, só que na frente dele, como se ela fosse ligar pra avisar por que ela não ia chegar, porque ela conheceu ele e tal, e ele faz a mesma coisa, liga pra um amigo dele, fingindo, né, na frente dela, conheci uma menina aqui e tal, e fala sobre a outra. Então eles acabam se conhecendo muito nesses jogos também, que é muito legal. Inclusive no último filme, na última cena, eles brincam com viagem no tempo. O casal tem uma briga monumental que me incomoda muito, porque a gente quer ver eles felizes, né? Tem aquela lembrança do primeiro filme, do segundo, quando eles se encontram, e a vida deles virou meio que um caos, assim, por causa dessa correria, né? Dessa rotina nova como família. Então aqui a gente vai ver eles num apartamento que eles ganharam ali, os anfitriões pagaram pra eles uma diária tal, pra eles se curtirem. Só que pra gente assistir eles, a gente já viu eles em lugares ao ar livre andando, e agora a gente vê eles confinados num apartamento. Legal, né? Estamos aqui tranquilo e tal. Só que aí eles começam a conversar sobre as coisas tal, um faz isso, um faz aquilo, você me traiu ou não me traiu? A gente começa a ficar assim, eu pelo menos, né, acho que você também, se você gosta do filme aí, dos personagens, você fica incomodado, você não quer que eles briguem. E o filme termina bem porque ele vai lá tentar se reconciliar com ela, fazer uma brincadeira, ela tá ainda com o ego machucado e não quer entrar na brincadeira dele e tal, até que ela amolece e beleza, o filme acaba com eles se entendendo, mas foi tão pesado o negócio, e só essa última ceninha ali que consertou, que mesmo acabando desse jeito, eu ainda, esse terceiro filme, eu acho que é um tapa na cara da gente, né, porque é a realidade, é o que acontece, não vou dizer que é uma regra, cada um tem uma vida, mas é muito comum, a gente quando é mais novo, é mais impulsivo, mais tranquilo, tem mais essas descobertas, tem mais tempo para curtir essas coisas, para se conhecer, mas a partir do momento que você entra numa empresa que te suga, ou num relacionamento que te traz muitas responsabilidades, você tem que pensar na outra pessoa, tem filho e tal, tudo muda. Então o filme traz essa realidade ali para esse casal e numa grande DR que incomoda, né? Quem gosta de uma DR? Ninguém gosta de uma DR. Ela pode ser necessária, mas não é agradável.
E na verdade essa é a maior prova de que eles se amam. Se eles não se amassem, eles não iam se importar um com o outro, não iam conversar. Então o amor tá ali, não acabou. O que incomoda mais é o conflito mesmo, né? Que a gente se identifica, que às vezes a gente fala uma coisa sem pensar para uma pessoa, então a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir. E quando tá com a cabeça quente, infelizmente isso acontece, né? Na vida ninguém acha que é tranquilo, perfeito o tempo todo. Vale a pena dizer que existe um filme muito legal, na verdade é uma animação que foi feita com atores reais, mas foi convertida para desenho, que é do próprio diretor Richard Linklater, foi feita depois do primeiro filme, né, alguns anos depois. Não é uma sequência do filme nem nada, é um filme chamado Waking Life, como se fosse assim, acordar pra vida, uma vida desperta, que um personagem, que não tem nada a ver aí com a trilogia Before, tá dentro de um sonho, ele tá sonhando e às vezes ele tem consciência que tá num sonho, às vezes não. E a gente assiste toda a piração ali, os personagens que ele vai cruzando pelo caminho e tal, e o filme também é o mesmo estilo de roteiro, questões existenciais, filosofia, o que a gente está fazendo aqui, o que é o sonho. E tem uma sequência que tem uns 2 ou 3 minutos que é com o Jesse e com a Celine. Então a gente vê eles num apartamento, deitados na cama, falando também sobre essas questões de vida, morte e tal. O tipo de papo que eles tiveram já em Antes do Amanhecer. Então é curioso, porque na verdade esse filme que eu tô falando, como eu disse, foi feito depois do primeiro filme. E o primeiro filme, eles se separaram na estação de trem ali, e a gente não sabe se eles ficaram juntos ou não. Mas no sonho desse cara, a gente vê eles juntos, com uma vida de casal. E o segundo filme, Antes do Pôr do Sol, nem tinha sido feito ainda. Então pode ter sido considerado um spoiler, apesar de ser um sonho do personagem lá. Foi interessante ver isso, e eles são interpretados realmente pelo Ethan Hawke e pela Julie Delpy. E também no final desse filme, dessa animação, tem uma participação do Richard Linklater também. Ele é um dos personagens, ele aparece ali conversando com o protagonista. É bem interessante, é bem legal mesmo. Procura assistir essa animação. Se você gosta da trilogia Before, você vai gostar desse filme também. No próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal, eu vou mostrar a minha trilogia Before e vou mostrar o DVD de Waking Life também para você conhecer melhor e falar um pouco mais sobre essas edições em mídia física também e tal. Antes de terminar, eu queria comentar que, se você não sabe, essa história do filme é baseada numa história real que aconteceu com o diretor. Ele conheceu uma menina no trem, ele, se eu não me engano, conheceu ela no final dos anos 80, só que eles trocaram contato, sim, na vida real, só que assim, normal, né, foram se afastando, cada um morava num lugar, mas esse encontro marcou muito a vida dele, porque eles saíram realmente pra passear, foram trocando ideia, e é engraçado que ele fala que enquanto ele estava andando com ela, ele já pensava assim, nossa, isso aqui daria um filme, né? Ele já tinha essa consciência. E aí ele achava que um dia, que nem aconteceu no Antes do Pôr do Sol, ele poderia de repente encontrar ela aí num acaso, tá fazendo às vezes uma divulgação de um filme e de repente podia encontrá-la, só que ele não teve mais, depois de um tempo, contato com ela, não teve mais notícias dela. E aí em 2009 ele recebeu uma carta de um cara falando que trabalhou com a Amy, que era o nome dela, numa loja de brinquedo, e falou, olha, eu acho que é você, mas talvez não seja, eu queria te dizer, só pra você saber, que ela faleceu num acidente de moto. Só que ela faleceu em 94, quando eles estavam começando a filmar o primeiro filme, ela teve um acidente de moto. Inclusive no filme Antes da Meia-Noite tem uma dedicatória pra ela. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gosta da trilogia, me fala aí nos comentários, me fala o que você achou do vídeo, das coisas que eu comentei aqui. E é isso, nem sei mais o que falar. Gosto muito da trilogia Before. Assista! Eu te vejo no próximo vídeo. Still there? Still there? Gone.